Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Bezo, amigo de vocês, de volta na área. Porque hoje temos Inter e Bahia e Inter no Beira-Rio, né? 4 horas da tarde, friozinho, tempo fechado, enfim, mas vitória é fundamental essa tarde. Infelizmente, uma vitória fundamental. Por quê? O Inter ontem teve muita sorte ao escapar do Z4, né? Derrota do Vasco, derrota do Goiás também. E o Bahia agora vira, infelizmente, nesse momento, um concorrente direto à fuga do Z4. O Bahia está uma posição acima do Inter, né, em virtude dos critérios, dos empates, né? E tem um jogo também fundamental para a gente dar uma secadinha esta tarde, que é Corinthians e Fluminense. Né? Em Itaquera, é bom torcer para o Fluminense, porque o Corinthians ganhando passa o Inter também, caso o Inter não vença, né? Mas como a gente está pensando positivo, né, e pensando numa vitória, bom, aí sim, mesmo contando com a sorte na rodada até aqui, a gente ganhando esta tarde no Beira-Rio, livra 4 pontos pelo menos aí dessa zona miserável que é o Z4. Novidades, mais fora de campo do que dentro, né? As bandas estão liberadas, Popular e a Camisa 12 terão as bandas de volta, o que é sempre um incentivo a mais, sempre uma força a mais para a equipe em campo, né? Afinal de contas, a torcida tem carregado há horas o time no colo e acho que hoje vai ter que ser assim de novo, porque desfalques a mão cheia, né? Vamos lá. Arangues segue sem jogar, né? Enfim, o Arangues já tá o quê? Um mês pelo menos já no Beira-Rio, né? Ou mais um pouquinho até no CT Parque Gigante, nada ainda de estrear. Claro que já era previsto, eu sei. E também quando estrear vai demorar a entrar em ritmo de competição, entrar aquele ritmo físico até também de conseguir jogar 90 minutos. Vamos lá, Busto segue fora. A zaga completamente devastada, né? O Moledo vai descansar porque tem o América quarta-feira, também não joga, então a zaga deve ser Igor e Nico, né? Foram os que sobraram, na verdade, com o Tauan na esquerda. Campanharo é uma dúvida, o Campanharo não tinha treinado neste sábado, né? Tinha sido preservado e talvez não jogue também, e aí pode ser Johnny com Depena na segunda função ali, o meio-campo Depena que não se dá muito bem na segunda função, mas enfim, é o que resta nesse momento, já que o Mano não parece acreditar muito no Matheus Dias nesse momento, né? Enfim, acho que até o Matheus seria uma opção melhor do que o Depena, mas a tendência é Johnny e Depena, caso o Campanaro não consiga jogar, com Alan Patrick completando aí, digamos, o trio de meio campo, e também daí Wanderson, PH e Luiz Adriano, os dois recuando mais e o Luiz Adriano ficando mais à frente. Então é um time que vai ter dificuldades evidentes em campo, porque vai estar cansado, vai estar desgastado, e os adversários do Inter já, né, desde o Paulo Turra já dizendo que todo mundo sabe que o Inter cansa no segundo tempo. Infelizmente é verdade, o Bahia aqui está descansadinho, deve explorar isso no segundo tempo. Então vai ser um jogo duro, por isso que eu digo, vai ser um jogo de a torcida carregar o time uma vez mais. É claro que aquelas 4 derrotas em sequência no Brasileirão iam cobrar um preço, né? É impossível tu perder 4 rodadas seguidas no Campeonato Brasileiro e não despencar na tabela. Então chegou a hora desse preço ser pago pelo Inter, e hoje contra o Bahia é o dia da superação, é o dia de, enfim, da remontada, é o dia de o time dar o algo a mais. E quarta-feira também. Quarta-feira vai ter que dar algo a mais também, porque afinal de contas estamos perdendo por 2 gols de diferença do América Mineiro. Tem que fazer 3 para passar, ou 2 para levar para os pênaltis também. É impossível? É evidente que não é impossível. É difícil? Claro, muito, muito difícil. Agora, uma novidade que o Inter tem no jogo de hoje é o Magrão, né? O Magrão, que foi apresentado nesse sábado oficialmente como gerente de futebol. O Magrão, que é um cara muito positivo, um cara muito raçudo, muito aguerrido, lembrou que odeia perder jogos, odeia perder tudo, e o Magrão estará junto com os jogadores nessa, pelo menos na mobilização, na questão moral, né, na questão anímica. Então já é um incentivo a mais para os atletas, podem ter certeza disso. Antes de pedir o like para vocês, queria também lembrar que agora a gente tem um outro programa, um outro show aqui no nosso canal, que é o Causos Colorados, né? Estreou ontem, né? Nesse sábado, já o primeiro episódio no ar, vai ficar... É um episódio que é atemporal, porque é só coisa antiga, né? É coisa vintage, é coisa com cheiro de naftalina. Então são histórias que a gente está resgatando do Inter, grandes histórias, histórias de felicidade, histórias de alegria, histórias tristes também, evidente, porque a nossa vida também é feita de momentos tristes, né? Mas o primeiro episódio está no ar e é um episódio muito legal, um episódio sensacional, que o Inter teve um plano de sorteio nos anos 70, chamado Gigante Milionário. É um plano que sorteava carro, bicicleta, geladeira, televisão, enfim, uma série de coisas lá, mas só não tinha videogame, iPods e coisa, porque isso não existia ainda na época, né? Mas enfim, era um plano de sorteios que
parava a cidade, parava o centro de Porto Alegre, por quê? Quem entregava os prêmios eram os jogadores do Inter. Então tem fotos maravilhosas do Cláudio Duarte, que, puxa vida, o Cláudio Duarte nos anos 70 ali no Inter era, enfim, o jet set da cidade, era o Fernandão, era o Yarley, era o D'Alessandro, os caras eram o topo da sociedade gaúcha naquela época, né? Claudião, Figueroa, Valdomiro, Falcão, evidentemente. Então parava a cidade no fim de semana da entrega dos prêmios. Tá muito legal esse episódio, com fotos também, enfim, com detalhes da época, detalhes do logo do Gigante Milionário. Convido vocês para assistir porque tá bem legal mesmo. E agora, toda semana a gente vai ter um episódio desses resgates históricos do Inter no Causos Colorados, tá bem? Deixa o like, por favor. E a palavra colorada é: vamos acreditar, pessoal, vamos acreditar, vamos incentivar, porque, enfim, só nos resta ter fé e confiar que o time vai reagir nesse momento e torcer hoje, torcer na Copa do Brasil também e seguir adiante na Libertadores, porque, repetindo, né, a partir de julho é outro time. É Cuejar, ainda não confirmado, mas muito possivelmente Cuejar, o Mano tem falado com ele sempre, é Arangues inteiro, é Gabriel voltando, é Valência chegando, daqui a pouco mais um meia também, é um outro time. Então o negócio agora é se segurar do jeito que der, porque em julho tudo vai melhorar, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais. A gente se vê depois do jogo, com análise, com as notas e com tudo que vocês estão acostumados aqui no canal, tá bom? Até mais. Bom domingo.